Nós vamos estudar sobre os milagres de Jesus, né? Há 2 finais de semana que estamos estudando sobre os milagres de Jesus. E alguém poderia me dizer a importância de estudar sobre os milagres que Jesus realizou? Qual a importância, né, de estudar sobre os milagres de Jesus? Por que estudarmos os milagres de Jesus? Para relembrarmos, né, o poder que Jesus tem de fazer grandes coisas, realizar grandes obras. Ele realizou esses milagres no passado e ele pode realizar também esses milagres hoje. E nós vimos um pequeno detalhe, né, que alguns dos milagres que ele realizou no passado, ele não obrigatoriamente vai realizar hoje, porque alguns foram para, vamos dizer assim, assinar embaixo da mensagem que ele estava pronunciando, estava declarando ao povo, porque o Novo Testamento não estava escrito ainda e as pessoas precisavam de um sinal, vamos dizer assim, para crer na mensagem de Jesus. E esse sinal eram os milagres, certo? Então Jesus realizava os milagres para autenticar a sua mensagem. Ele tem o poder de realizar esses milagres hoje ainda, mas não necessariamente. Aqueles milagres que foram direcionados para comprovar a veracidade da sua palavra não são mais necessários hoje, porque nós já temos o Novo Testamento escrito. Então nós precisamos ler as Escrituras, conhecer as Escrituras para crer na palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar estudando sobre um dos milagres maravilhosos que também Deus vai fazer conosco no futuro. Não agora, né? Mas no futuro ele também vai fazer isso, que é ressuscitar os mortos. O Senhor Jesus Cristo fez isso no passado e ele também vai fazer isso no futuro, no dia da ressurreição. Mateus capítulo 9, verso 18. Mateus 9 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. É interessante nós observarmos aqui a fé desse homem, né? Sabia que a filha estava morta, mas sabia também que se o Senhor Jesus impusesse as mãos sobre ela, ela viveria, ela voltaria à vida. Você imagina o quanto a fama de Jesus já tinha se espalhado por aquela região, a tal ponto de um homem chegar e crer que Jesus tinha o poder de ressuscitar a filha dele. Você imagina o quanto que Jesus já tinha feito naquele tempo, né? Até esse momento. E Jesus, levantando-se, o seguiu e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou da orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus estava indo para realizar uma cura, né, que era um milagre da ressurreição, e no caminho já realizou outra. Né? E Jesus, voltando-se e vendo, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então essa mulher também tinha a fé, né, que Jesus poderia curar ela dessa hemorragia, somente em tocar na orla da sua veste. E assim ela foi curada. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele, né? As pessoas não estavam acreditando no que ele dizia, porque já tinham atestado realmente que a menina estava morta. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. O próprio pai da menina disse que ela tinha falecido, né? Estava morta. E Jesus foi lá e ressuscitou a menina. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Você imagine chegar a notícia para nós hoje, dizer assim: olha, conhecemos um homem ali que ressuscitou uma pessoa. A filha do fulano de tal. E aí nós sabemos esse fato, porque nós somos da região e sabemos, a filha do fulano de tal realmente morreu, mas alguém foi lá e ressuscitou ela. Você já imaginou o que é isso? Parou para pensar se nós recebêssemos uma notícia dessa hoje, né?
filho de alguém que nós sabemos que morreu, ressuscitou, voltou dos mortos. Então isso traria assim um espanto muito grande para nós. Existe uma pessoa com poder de ressuscitar os mortos. Que ser humano é esse? E eu acredito que isso foi o que causou naquele tempo, né? O povo saber que no meio deles tinha uma pessoa que tinha o poder de ressuscitar alguém dos mortos. Então, esse é um poder tremendo. E isso Deus vai fazer conosco também um dia. No dia da ressurreição dos mortos, Ele vai ressuscitar o nosso corpo e vai transformar ele num corpo incorruptível e imortal. Assim, aqueles que creram em Cristo, para a salvação de suas almas. Então, aqui um dos relatos, que Jesus ressuscitou alguém dos mortos. Lucas capítulo 7, verso 12. Lucas 7 e 12. Diz assim a palavra de Deus: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Aqui já é outro caso, Lá era uma menina. E aqui já o filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Você já pensou, algumas pessoas podiam ter pensado assim na hora que ele falou: esse homem está doido, é? Nós estamos vendo que o cara está morto, nós já estamos indo, Está lá o enterro, já passando. E o cara chegar e dizer: levanta. Como assim? Está louco, não pode um negócio desse. Mas o que foi que aconteceu? Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Você imagina o grande sinal, E o enterro já está ali, todo o cortejo, fúnebre. E aí, simplesmente, Jesus chega e diz: eu te mando, levanta-te. Mostrando o que? A autoridade que ele tem sobre os mortos. Ele pode fazer o que ele quiser, até levantar um morto da sepultura. Ele pode trazer a vida. Um coração que parou, um cérebro que parou de funcionar, ele pode simplesmente dizer: volta. E isso acontecer. Irmãos, por isso que nós sempre falamos, a salvação é simplesmente pela graça de Deus na pessoa de Jesus. Porque se Jesus, que realizou todos esses milagres, chegou a trazer um morto de volta à vida, ele não puder nos salvar, nós é que não podemos. É só parar para pensar nisso. Essa ilusão que nós temos, que aprendemos na tradição religiosa quando criança: como é que você faz para ir para o céu? Não, se eu merecer, se eu fizer por onde. Ninguém merece, irmãos. E nenhum ser humano consegue fazer por onde merecer a salvação. Porque todos nós somos pecadores. Romanos 3 e 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos somos pecadores. E em Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte. Se nós somos pecadores e a recompensa pelo pecado é a morte, então nós merecemos morrer. É isso que nós merecemos. Então essa ilusão que muitos de nós aprendemos aqui quando éramos crianças: não, se eu fizer por onde, se eu merecer, você vai merecer a morte. Isso é o que o ser humano merece. É a separação eterna de Deus. É ir para a sepultura e viver eternamente separado de Deus. É a morte física e a morte eterna. Isso é o que o ser humano merece. Então é uma ilusão ficar esperando que nós vamos um dia merecer a salvação. Isso é ilusão. Nós nunca vamos merecer a salvação. Nós temos que confiar na pessoa de Cristo, porque a Bíblia diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida eterna é nele, é em Cristo, não é em nós. Então, ou nós confiamos no Senhor Jesus Cristo para a salvação, ou nada feito, não tem salvação para nós. Porque Jesus realizou todos esses milagres, ressuscitou mortos. E se Ele não puder nos dar a salvação, quem é que pode? Porque Ele foi que realizou grandes sinais na terra. Ele é o Filho de Deus. Ele é o enviado de Deus ao mundo para salvar a humanidade. Então, se Ele não puder, nós não podemos. Tem que entender isso. Nós temos que entender isso e nós temos que ensinar isso a outras pessoas. Quando alguém disser assim: pai, não, eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei. Aí você pergunta: você acha que é melhor do que Jesus? Dê logo um choque de realidade, Não diga que ele vai para o inferno, que está perdido, não. Só pergunte: você acha que você é melhor do que o Senhor Jesus Cristo?
Porque como é que a pessoa vai dizer, não, eu sou melhor do que Jesus, então eu posso fazer mais do que ele? Então, você está enrascado. Porque ninguém há na terra melhor do que ele. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem, aquele que veio a esse mundo para salvar os pecadores. Então, ou se entende que nós necessitamos de Jesus para a salvação, ou não há salvação. Um outro episódio de ressurreição também é em João capítulo 11. João 11 vai falar da ressurreição de Lázaro. Nós vamos ler toda a história para entender bem direitinho alguns detalhes, né? João capítulo 11, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 diz: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Porque Jesus amava aquela família. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, Jesus, sendo Deus, sabedor de todas as coisas, onisciente, né? Ele sabia que Lázaro ia morrer. E, inclusive, naquele mesmo dia que o recado chegou, ele já estava morto, né? Então, observe. Jesus, sabendo disso, ele disse: olha, esta enfermidade não é para a morte. Mas como assim, se Lázaro morreu? Como é que ele disse que não era para a morte? É porque Lázaro não ia ficar morto na sepultura. E ele diz: olha, isso é para a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus sabia da missão dele. Ele ia até lá, até Betânia, ia ressuscitar Lázaro, e isso ia trazer glória para o nome dele, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, ou seja, por essa enfermidade, o Filho de Deus vai ser glorificado. Então, Jesus seria glorificado quando realizasse aquele milagre da ressurreição de Lázaro. E as pessoas iam ver esse grande sinal e iam glorificar a Deus, observando o quanto Jesus tinha o poder de realizar esses feitos. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Isso... Segundo os estudiosos, eles dizem o quê? Que de onde Lázaro morava para onde Jesus estava, era um dia de viagem, né? Então, quando Lázaro adoeceu, mandaram o recado para Jesus, então o mensageiro passou 1 dia para chegar lá. Jesus se demorou mais 2 dias, então já fez 3, né? E Jesus viajou 1 dia para ir até lá, 4. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto, fazia 4 dias. E isso não era à toa. Por que Jesus não foi no mesmo instante se Jesus amava essa família? Se alguém perguntar isso, nós vamos dizer o quê? Rapaz, mas Jesus amava Lázaro, está aí, ó. Amava Jesus a Marta, né, a Maria, a irmã, e Lázaro. Por que ele não voltou logo correndo? Jesus já sabia que Lázaro estava morto. E naquela época tinha uma crença que às vezes a pessoa podia até 3 dias ainda nem ter morrido realmente, ele podia voltar à vida. Ou seja, não ter morrido, na verdade, não é voltar à vida, ele nem ter morrido, passar 3 dias como se fosse em coma, né? E de repente tornar. Então Jesus esperou até o 4º dia para ter certeza, para que as pessoas lá da região soubessem verdadeiramente que Lázaro estava morto. Não tinha jeito, como se Jesus tivesse voltado no mesmo dia, né? Aí Lázaro só estaria morto com 2 dias. Então Jesus poderia dizer: olha, Lázaro, volta à vida e tal. E ele dizer: não, mas é porque só estava com 2 dias, né? Então Lázaro nem tinha morrido ainda. Então, para evitar esse tipo de comentário, essa desculpa, né? Então Jesus de propósito demorou mais 2 dias, mais 1 de viagem, para completar 4 dias que Lázaro tinha morrido. É tanto que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, lá nós vamos ver que disseram que ele já cheira mal, que já estava em estado de decomposição. Então isso foi de propósito, né? Jesus se demorou esse tempo de propósito para que esse milagre ficasse incontestável. Não tinha como alguém contestar que Lázaro não tinha morrido, ele estava só em coma. Não tinha como, ele já estava em estado de decomposição. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ele se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia?
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Tem que andar de dia, na luz de Jesus, para não tropeçar. Mas, se andar de noite, né, sem Cristo, nas trevas, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo, né? Ou seja, se ele está só dormindo, então quando ele acordar, ele vai acordar recuperado da enfermidade. Só que aí Jesus vai e esclarece para ele, né? Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Observaram? Como Jesus sabia que Lázaro estava morto, e no começo ele disse: não, essa enfermidade não é para a morte. Aí diz: Lázaro adormeceu, vamos para despertá-lo. Mas os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Aí Jesus diz com todas as letras, né? Mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Entenda, meu povo, pelo amor de Deus, né, que é o que eu estou dizendo, né? Lázaro morreu. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Vocês não estão entendendo o recado que eu estou dizendo. Ele está morto. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Lá não estivesse, para que possais crer. Que essa ressurreição realmente é incontestável. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Observem, irmãos, que as pessoas têm defeitos, mas também têm qualidades. E nós temos que saber enxergar as qualidades. Quando se fala em Tomé, se lembra de quê? É preciso ver para crer, né? A gente só lembra disso. Falou em Tomé, pai, porque é um incrédulo, né? Tem que ver para crer, né? Mas ninguém lembra desse caso aqui de Tomé. Os discípulos estavam com medo de voltar para lá, para a Judéia. Porque estavam querendo apedrejar Jesus. E aí eles disseram: há pouco iriam te apedrejar lá e tu quer voltar para lá? Os discípulos estavam com medo. E aí Tomé disse: vamos, nós para morrermos com ele. Ninguém lembra de Tomé nesse episódio, né? Só lembra que ele era um incrédulo, vamos dizer assim, que precisava ver para crer, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Olha a fé que elas tinham em Jesus. Elas sabiam que se Jesus estivesse lá, não teria deixado ele morrer. Sabiam que Jesus tinha poder para curar ele daquela enfermidade. Para curar da enfermidade, né? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E aí a fé dela se estende, né? Não só na cura, mas tudo que Jesus pedisse a Deus, Deus ia conceder. Elas tinham essa fé em Cristo. Acreditavam que Jesus tinha uma proximidade tão grande de Deus que tudo que Jesus pedisse a Deus, Deus ia conceder. Por quê? Que tudo que Jesus pedisse a Deus, Deus concederia a ele. Por quê? Tudo que Jesus pede a Deus é segundo a vontade de Deus. Ele não dá essa lição para nós também? Tudo que nós pedirmos a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que algumas orações que nós fazemos, Deus não nos ouve, entre aspas, Ele não atende, não diz um sim? Porque a nossa oração não está segundo a vontade de Deus. Entenderam? E aí eu vou mais profundo. Irmão, por que eu oro pela salvação de uma pessoa e essa pessoa não foi salva ainda? Não é a vontade de Deus que alguém seja salvo? E aí, irmão? Como é que a gente responde essa, né? Tem umas perguntas cabulosas, não tem? É a vontade de Deus que todo ser humano seja salvo? É. E por que eu peço pela salvação dessa pessoa e essa pessoa não foi salva ainda? Nós não sabemos pedir, irmãos. Certo? Irmão, mas eu estou pedindo pela salvação, certo? Mas às vezes eu não estou consagrado diante de Deus. Quando é a mulher pedindo pela salvação do marido, às vezes a mulher não está fazendo da maneira certa, né? Porque Deus diz que a mulher ganha um marido sem uma palavra e às vezes a mulher quer pregar para o marido, quer jogar na cara dele que a vida que ele está levando não agrada a Deus.
mas está pedindo pela salvação do marido, mas não está alcançando, porque não está pedindo segundo a vontade de Deus. Então nós temos que entender essas coisas. Se Deus está nos dando um não, então é porque ou não é o melhor para nós, ou então nós não aprendemos ainda a lição. Não estamos pedindo segundo a vontade dele. E aí ele dá uma freada, não, agora não. Quero que você entenda primeiro, se consagre a mim e peça segundo a minha vontade. Você consagrado, pedindo, e aí eu vou te dar, conforme a minha vontade. Então, irmãos, nós temos que sempre nos dedicar a Deus, nos submeter a Ele, entender que Ele é soberano, perfeito, e vai fazer sempre o melhor para nós. Então, temos que nos consagrar a Deus e pedir segundo a vontade dEle. E aí, no tempo certo, Ele vai nos atender, conforme a vontade dEle, né? Não a nossa. O tempo não é o nosso. O tempo não é o nosso. Às vezes, nós até estamos, não, irmão, mas eu estou consagrado, né? Estou buscando a Deus, né? Incansavelmente, né? E essa pessoa não se converte. Porque não era a vontade de Deus que aquela pessoa se converta naquele tempo ainda. Temos que entender isso também. Deus tem um tempo. Às vezes a pessoa tem que passar por algumas coisas para que encontre a salvação. Tem pessoa que tem um coração tão endurecido que não pode ser pelo amor, tem que ser pela dor, para poder se converter e realmente ficar nos caminhos do Senhor. Porque tem gente que fica naquela brincadeira de ser crente, né? Não, eu aceitei Jesus. Aí com 2, 3 dias eu não quero mais não. Aí não, me reconciliei com Jesus. Aí com 2, 3 dias, uma semana, eu não quero mais não, esse negócio de ser crente não. Fica brincando, né? E aí Deus, às vezes, diz, não, tenha calma, eu sei, conheço esse coração, não vou permitir que essa pessoa fique nesse vai e vem, nesse ioiô da vida, né? Então nós vamos esperar ele passar por essas aflições para a gente chegar com o Espírito Santo nele. Deus sabe tudo, irmãos. A gente não pode se desesperar. É nos consagrarmos a Deus, orar e deixar Deus agir, que no tempo ele vai fazer tudo, certo? Segundo a vontade dele. Versículo 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu achava interessante, né? Eu acho interessante que Jesus às vezes fala com umas entrelinhas, né? Teu irmão há de ressurgir. Aí deixa, solta no ar, né? Aí para ver se as pessoas pegam ali, né? Aí eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Marta sabia a respeito da ressurreição e cria na ressurreição. O que eu falei. Jesus ressuscitou mortos no passado, ele também vai ressuscitar no futuro. Marta acreditava nisso. Eu sei que ele vai ressuscitar, né? Aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ele é a ressurreição. Se crê nele, ele vai dar a vida. Tanto a vida eterna, como também a vida do corpo no futuro, com a ressurreição. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ou seja, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você não vai morrer eternamente. Você não vai ter a morte eterna. Ou seja, você não vai viver no inferno. É isso que ele está querendo dizer. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não entre vírgula, né? Eternamente. Está dando um destaque. Por quê? Vai morrer fisicamente se crê em Jesus? Sim ou não? Quem crê em Jesus morre fisicamente? Sim ou não? Morre, mas todos nós vamos para a sepultura um dia, né? Se conforme com isso. Não se amedronte com a sepultura, porque isso é a realidade da vida. Certo? Quando falar em sepultura, ache graça, né? Que é para você preparar o seu psicológico para aquele dia, para aquele glorioso dia. Irmão, você está ficando doido hoje, né? Como é que é um glorioso dia, o dia da morte? Para o crente é um glorioso dia, irmãos. Porque esse corpo vai para a sepultura e o espírito vai para a presença de Deus. Para o Filho de Deus é um glorioso dia, o dia da morte. É uma bênção de Deus, porque nós vamos para a presença do Papai Celestial. E o que Jesus está querendo ensinar aqui é o quê? Se você crê nele, você não vai morrer eternamente, ou seja, espiritualmente. Você vai morrer fisicamente, vai para a sepultura, isso é normal. Mas a morte eterna, não. Se você crê no Senhor Jesus, você não vai morrer eternamente. Você não vai para o inferno. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Quando ele fala essa palavra Cristo, irmãos, não é o sobrenome de Jesus, certo? Cristo é uma palavra grega que significa o enviado de Deus, o Redentor, o Salvador. No hebraico, essa palavra também é utilizada como Messias, né? Isso falando no português. Lá no hebraico é Mashiach, certo? E para
para o português é chamado Messias, que é a mesma coisa de Cristo, o ungido de Deus, o Redentor, o Salvador. Então, quando Marta disse isso, né, eu tenho crido que tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela acreditava nisso. Sabia sim que quem cresce no Senhor Jesus seria salvo, redimido dos seus pecados. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, interessante que a fé era das duas, né? Tanto Marta como Maria declararam isso, que se o Senhor estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Elas acreditavam sim no poder de Jesus para curar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e mostrando a sua humanidade, né, que ele também se comove. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou, né? O menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Ele amava muito aquela família e quando viu o sofrimento dela, ele realmente se comoveu, né? Se emocionou. Então disseram os judeus: vede quanto amava, né? Isso demonstrou essa atitude dele, chorar, se emocionar, mostrou o amor que ele tinha por aquela família e as pessoas viram isso, né? Perceberam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Observe. A gente ri para não chorar de algumas coisas, né? Como o ser humano é mau. O povo tinha visto que ele tinha curado o cego. Foi uma obra maravilhosa, né? Mas, porque ele não curou Lázaro de uma enfermidade, estavam acusando ele. Você está vendo a maldade do ser humano? Como o ser humano é ruim? Como você não pode viver em função de agradar as pessoas? Percebeu isso? Nós não vamos conseguir, irmãos. Se nós vivermos uma vida assim, não, eu tenho que fazer tudo bem assim, do jeito que o povo quer para eu agradar o povo. Você vai morrer doido e não consegue. Certo? Você tem que viver para agradar a Deus. Porque se você for viver em função de agradar o povo, você vai morrer doido e não vai fazer. Porque ó, Jesus já tinha realizado o milagre de abrir os olhos ao cego, que ninguém nunca tinha visto aquilo, no cego de nascença, né, em João capítulo 9, e isso não foi suficiente para confortar o povo. Não, tá bom, ele curou o cego de nascença, mas é porque essa aqui ele não quis curar. Mas não, tem que criticar. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Tem que criticar. Então, irmãos, não adianta, não vivamos em função das pessoas. Vamos viver em função de Deus, para agradar a Deus. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Senhor, estou te agradando? Se a gente receber a resposta que sim, né? Ou seja, sentirmos paz, consciência pura diante de Deus, que estamos fazendo o que agrada a Ele, meu amigo, quem quiser achar ruim, que ache. Porque nós não vamos conseguir agradar todas as pessoas do mundo, infelizmente. E com isso eu não estou sendo ignorante, arrogante, não. É tentando conscientizar os irmãos que vocês têm que se preocupar em agradar a Deus e não aos homens. Porque está aqui, Jesus abriu os olhos cegos e não foi suficiente, ainda acharam brecha para criticar ele. Então, se nós fizermos 99% para o ser humano e não fizer eles vão criticar. Chegou uma pessoa chegar e lhe elogiar por algo que você fez de certo, contado nos dedos que chegam. Mas para lhe criticar quando você erra, meu amigo, aí você encontra em toda esquina. Então, nós vamos viver em função de agradar essas pessoas? Não, irmãos. Saia dessa ilusão. Certo? Saia dessa ilusão. Abra seus olhos e viva para a glória de Deus. Com a consciência pura diante de Deus, você está fazendo a vontade dEle. Quem não quiser se agradar com isso, problema de quem não quer. Certo? Mas você tem que buscar a glória de Deus e não a dos homens. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este, o túmulo, né? Uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Lembra que eu falei no início? 4 dias. Já estava em estado de decomposição.
já estava cheirando mal. Então, era incontestável. Se Jesus realizasse esse milagre de ressuscitar Lázaro, era incontestável. Não tinha como os judeus usar a desculpa, não, é porque não tinha morrido ainda. Não estava nem com 3 dias, não podia se comprovar a morte dele. Agora sim podia. Já era 4 dias, está se decompondo, cheirando mal. Então não tinha como dizer que Lázaro não tinha morrido. Ele estava realmente morto. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, irmãos, essa lição aqui é o quê? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não só na eternidade, mas aqui nesse mundo, você já pode ver a glória de Deus. Você já pode ver a manifestação de Deus na sua vida hoje. Entenderam isso? Hoje você pode ver a manifestação de Deus na sua vida. É só crer. Certo? E a manifestação de Deus na nossa vida, irmãos, não é a gente ver um milagre assim espantoso, algo miraculoso acontecendo, não. A manifestação de Deus na nossa vida é a transformação do nosso interior. Isso é mais profundo do que o visual. Porque às vezes nós pensamos só assim, não, para que eu creia que Deus está agindo na minha vida, eu tenho que ver uma cura. É um familiar meu que está doente, tem que ser curado. Ou eu que estou doente, tem que ser curado. Ou estou passando alguma dificuldade e aquilo tem que ser resolvido. Não é só assim que nós vemos a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Isso é o mínimo. Porque essas coisas exteriores, elas vão passar. O mais importante é nós vermos a manifestação da glória de Deus na nossa vida interior. É a mudança do nosso ser. São nós mudando para pessoas melhores. Nós andando mais no Espírito. Fazendo mais a vontade de Deus. Isso é muito melhor, muito mais profundo. Isso é uma manifestação muito maior da glória de Deus. Por quê? Porque isso vai contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando as pessoas perceberem a nossa mudança de atitude por causa do Evangelho, as pessoas vão ser impactadas. Olha, o fulano de tal fazia isso, não faz mais. Fulano de tal agia assim, não age mais. Fulano de tal era muito arrogante, não é mais. Fulano de tal era muito ignorante, não é mais. Era explosivo, não é mais. Fulano de tal tinha a resposta na ponta da língua, não tem mais. Fulano de tal era muito azogado, né? Muito enfesado, hoje é uma pessoa mansa, tranquila. A manifestação da glória de Deus na nossa vida interior. Isso fala muito mais alto do que às vezes a gente dizer, rapaz, a minha experiência com Deus foi interessante. Como? Deus me curou de uma doença. Prove. Né? Algumas pessoas podem dizer assim, prove que Ele lhe curou. Eu nunca ouvi falar que você estava doente. Mas a sua mudança de vida vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. E essa história se espalha. É igual a propaganda boca a boca, né? Rapaz, fulano de tal, rapaz, tu lembra daquele? Mudou mesmo. Hoje é outra pessoa. Isso é a manifestação da glória de Deus na nossa vida, irmãos. Nós temos que entender isso. Não é só esperar um milagre acontecer exterior, não. Um milagre interior. Nosso ser sendo transformado. Isso é a manifestação maravilhosa. Então Jesus disse, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, dá um testemunho, para que creiam que tu me enviaste. Então isso era um milagre também para falar para as pessoas que Jesus era realmente um enviado de Deus para salvar a humanidade. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Você já pensou essa hora? Como as pessoas não ficaram, né? Quando saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Você já pensou como as pessoas ficaram naquele momento? Quando abriram a porta do túmulo, né? Removeram a pedra e aquele cheiro, né? Cheirando mal. E de repente esse homem estava lá fora, vivinho da Silva. Você imagina o choque, né? Que as pessoas sentiram, aquele choque de realidade. Não pode, isso não pode ser normal, né? Isso só pode ser coisa de Deus. E aí, será que calou a boca daquelas pessoas que disseram assim, não poderia ele que curou os olhos ao cego, né? Fazer que este não morresse? Será que tapou a boca deles? Ele não só pode fazer não morrer, como ele pode trazer de volta a vida. Certo? Então Jesus, irmãos, não é menino, né? Ele é um Deus todo-poderoso, que pode fazer grandes coisas. Ele fez, pode fazer hoje e ainda vai fazer. Se creres,
verás a glória de Deus. Você precisa crer. Se você não tem a certeza da sua salvação, porque não creu em Jesus ainda, creia, porque você vai ver a glória de Deus lá nos céus. Se você já creu em Cristo, já tem a convicção da sua salvação pela graça dele, continue crendo no poder de Deus de transformar as vidas. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você como uma pessoa transformada, como uma pessoa que glorifica o nome de Deus, que dá um bom testemunho na sociedade, vive em paz com Deus e em paz consigo mesmo, porque está dentro da vontade de Deus e em paz com a humanidade. Quem aqui, irmãos, que já teve em pé de guerra com alguém, porque enfrentou algum problema familiar e ficou, ou com um vizinho, ou seja, lá com quem for, alguém do trabalho, e ficou uns dias assim meio emburrado, com raiva, guardou mágoa, rancor, né? Isso lhe fez bem? Não responda, né? Só pense consigo mesmo. Isso lhe fez bem? Isso não faz bem, irmãos, a ninguém. Nós é que sofremos. E às vezes a gente pensa assim, não, estou nem aí para o fulano de tal, que é para ele sofrer. Às vezes nem sofre. Só nós é que ficamos naquele orgulho besta de achar que se nós ficarmos guardando mágoa de alguém, nós vamos fazer o fulano de tal sofrer. Às vezes só nós sofremos. E nem vivemos em paz conosco mesmo. E muito menos com Deus. Então é muito melhor, irmão, nós lavarmos o nosso coração. Lava o coração, né? Limpai o coração. E viva em paz. Com Deus, consigo mesmo e com os homens, com os seres humanos. É isso que Deus quer para nós, irmãos. O povo de Deus tem que ser um povo pacífico, um povo ordeiro, um povo que emana paz para o mundo, um povo que traz acordo e não discórdia. Isso é o povo de Deus. O povo de Deus representa isso, é paz na terra. É isso que Deus quer que nós possamos trazer ao mundo, né? Paz, amor. É isso que Deus quer. Então precisamos representar Deus nesse mundo. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor sobre nós. Agradecemos ao Pai pela Tua palavra, que fala profundamente aos nossos corações e nos confronta, ó Pai, para fazermos morrer a nossa velha natureza. Que possamos, Senhor Deus, ver a Tua glória transformando as nossas vidas a cada dia para pessoas melhores, pessoas mais amáveis, mais pacíficas, mais ordeiras, mais tranquilas, pessoas, ó Pai, que realmente emanam essa paz que vem de Ti, que possamos ser pessoas mais amorosas, perdoadoras, e assim, ó Pai, possamos brilhar a luz de Cristo nesse mundo para a Tua glória. Pedimos, ó Pai, as bênçãos do Senhor sobre essa semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, Pai. Nos livra, Senhor Deus, de cair nas tentações para a Tua glória. Pedimos a Tua proteção e oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe.